Paz e graça aos irmãos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Esta é a nossa última escola dominical, espero que não da vida, mas deste ano pelo menos, de 2024, a menos que Jesus volte nessa semana, e aí a gente não vai ter mais domingo. Se você ficar aqui, você procura quem ficou, se consola com quem ficou, mas eu creio que eu não vou voltar, não. Se Jesus voltar, eu não quero ficar aqui. Amo muito esta igreja, mas é melhor, como Paulo diz, é melhor estar lá, de certa forma, do que aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Vamos ler este versículo. Vamos ler juntos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Quero convidar você a ler estas duas últimas, o finalzinho do versículo. Vamos ler juntos, é um pedaço bem pequenininho, vamos ler juntos. E sede agradecidos. Meu Deus, se você for agradecer desse jeito, eu digo, pode ficar com esse agradecimento. Vamos ler juntos, dizer juntos? E sede agradecidos. Amém. Quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Você já agradeceu pelo departamento infantil? Não é só por dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque tem um departamento infantil que eu posso me ver livre dos meus filhos. Eu não sei como eles aguentam. Não, mas é agradecer pela bênção deles ensinarem a palavra de Deus aos nossos pequeninos, não é? Vamos orar ao Senhor. Então nós agradecemos como igreja também ao ministério, ao trabalho do departamento infantil. Falem isso lá para as outras professoras que estão organizando lá as coisas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos por todas as bênçãos derramadas neste ano de 2024. Te louvamos também e somos gratos pelas lutas. Elas nos fazem lembrar que nós somos humanos e dependemos em tudo do Senhor. Nós somos gratos pela família, pela igreja, pelo trabalho, pelo sustento, pelo ar que respiramos, pelo sol que aquece a pobre gente de coração frio, a pobre gente fria, que muitas vezes, ó Deus, não reconhece que o Senhor soberano, justo e poderoso envia o sol para ricos e pobres, para pessoas que se portam de forma a abençoar outras e também para pessoas malignas. O Senhor manda o sol para aquecer a todos. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela bênção maior da salvação em Cristo Jesus, por termos conhecido o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, e por podermos desfrutar da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Te agradecemos, Pai, por tua igreja, pelos ministérios, pelo conselho, pela junta diaconal, por pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração nos lares. Te louvamos, ó Deus, por grupos que te servem na igreja, ainda que não estejam organizados como ministério, mas que servem, que têm a consciência de colocar a serviço do Senhor e da sua igreja e também da sociedade os dons, talentos e habilidades que o Senhor tem nos dado. Nós te bendizemos por tudo isso, Senhor. Poderíamos passar todo o restante deste dia e a nossa vida agradecendo por tantas e tantas e tantas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, e te bendizemos. Nós assim o fazemos, Senhor, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Nós começamos
o culto com a leitura dos últimos versículos do Salmo 57, onde Davi adora e glorifica a Deus, e desta forma ele dá graças a Deus por livramento. Se você não viu, o Salmo 57 é um salmo que Davi estava fugindo, porque Saul queria tirar-lhe a vida. E Davi é grato a Deus, porque ele, o Senhor Deus, poupou a vida de Davi. Saul tinha todo um exército à sua disposição. E ele só não tirou a vida de Davi, porque Deus poupou a vida de Davi. E Davi agradeceu ao Senhor por isso. Nós cantamos um hino muito belo, um hino de gratidão, 62. Eu te agradeço. Agradece pela família, pelos irmãos, agradece até pelos amigos e até pelos inimigos. Pelos inimigos. Como Deus molda o nosso caráter e a nossa vida, também quando nós nos deparamos com aqueles que se colocam como inimigos. E que bênção do Senhor é sermos amigos do Senhor. E eu e você, quem somos? Nós somos agradecidos ou mal agradecidos? Já viu gente chegar e dizer assim, fulano ou fulana é muito mal agradecido. Olha o quanto eu fiz, olha o que eu me sacrifiquei, olha o que eu faço todo dia e não tem uma palavra de gratidão. Obrigado. Obrigado. De vez em quando é bom a gente manifestar a nossa gratidão. Eu lembro que num dia eu estava no gabinete refletindo sobre a gratidão. Eu decidi e passei uma mensagem, como às vezes alguns dos meus irmãos dizem assim, que textão você mandou? É porque não tem mais, quase não tem mais jornal impresso, né? Então a gente faz ele no Zap, faz um Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, bem grande, aquele textão, não é que você tem que parar, a gente não tem mais calma, paciência para ler um textão, e às vezes o textão está tão rico, e eu fui agradecendo por tudo que Solange representa para mim como um presente. E aí, então ela passou uma mensagem, está tudo bem com você? O que foi que aconteceu? Ela ficou preocupada. Não é que eu não agradeça, não é? Não que eu não agradeça a Deus pela vida dela, mas um textão daquele jeito foi que aconteceu. O que foi que houve? Se fosse no mundo, alguém estaria dizendo assim, cuidado, ele deve estar aprontando alguma, se prepare para o que você vai descobrir. Olha como o mundo vive. A gente não tem a gratidão um para com o outro. Vez por outra, nós precisamos ser lembrados disso. Paulo escreveu a esta igreja, uma igreja muito cerimonialista, muito tradicional em alguns aspectos, e também estava começando a se desviar do evangelho. Alguns estavam até propondo culto aos anjos e por aí vai. E Paulo então vai tratando sobre o que Cristo fez nessa igreja, quem é o Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, vai resgatando valores que aquela igreja precisava ter muito firme. E aí então Paulo chega aqui nesta parte, a partir do versículo 12, porque antes ele tratou do que a igreja precisava se desvencilhar, deixar de lado, abandonar determinados vícios, práticas pecaminosas, e a partir do versículo 12, ele começa então a falar de algumas virtudes. Ele começa esse versículo 12 dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, aí ele começa a dizer o que é que essa igreja deveria, de que ela deveria se revestir e algumas virtudes que ela deveria, então, praticar. E aí Paulo vai falar, suportai-vos aos outros, perdoai-vos. Vai dizer, então, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E aí Paulo termina este versículo dizendo, lógico que ele tem mais algumas orientações, e aí então ele diz, e sede agradecidos. Vamos repetir essas duas palavras? Sede agradecidos. Está fraco, você não está agradecendo. Vamos dizer de novo, forte. Sede agradecidos. Quero convidar você a terminar esse ano agradecendo a Deus.
A expressão que Paulo usa aqui, ela é muito significativa no grego. Sede agradecidos. Sejam agradecidos, de forma simples, num português não tão formal, coloquial. Sede agradecidos. Sejam agradecidos. Tenham um coração grato. Sejam agradecidos, sejam gratos. E o que é interessante é que talvez a gente não perceba o que Paulo está colocando aqui é a obrigação, e essa é a ideia que está por trás dessa palavra no grego, sede agradecidos, é a obrigação de ser grato a alguém por causa de um favor obtido. Alguém recebeu um favor, e aí você tem é isso que Paulo está dizendo, não é opção, é a obrigação de ser agradecido. Paulo não está dizendo, olha, se você quiser, se você lembrar, não, Paulo está dando uma ordem. A ideia que está por trás da expressão é exatamente essa. É a obrigação, não é que você vai fazer por obrigação, mas ele quer passar a ideia de que nós temos a obrigação de sermos, e essa é a ideia do termo aqui grego, é que nós temos a obrigação de sermos gratos diante do favor que nós alcançamos, diante do favor que nós recebemos. É como foi dito aqui, que posso fazer, que posso dizer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Ou seja, é como quem diz, eu não tenho outra alternativa. Diante de tudo que o Senhor fez para com a minha vida, eu não tenho outra alternativa senão entregar a minha vida ao Senhor, senão ser profundamente e eternamente agradecido por tudo que o Senhor tem feito. E a ideia aqui, talvez você já ouviu essa expressão no grego, Haris ou Caris, nós usamos essa expressão no nome das nossas filhas. Damaris, Haris ou Caris, só que a gente colocou Haris, e Samara, Haris, ou seja, usamos o termo graça no nome delas duas, porque nós entendemos como pais que as duas filhas eram graça, fruto da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre nós. A gratidão surge da graça de Deus e do que Ele tem feito. A gratidão no nosso coração, e é isso que Paulo está nos ensinando, ela deve surgir da nossa gratidão a Deus, por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Para você, eu só citei o termo no grego, não sou muito de estar citando, até porque a intenção é estudar e extrair a essência. Mas quando Paulo diz, sede agradecidos, agradecidos é euharistoi, haris. Euharistoi, é uma só palavra, haris. E toi porque é o plural no grego. Os gregos não falam plural como a gente fala. Euhariste é graça. Euharistoi, toi, o oi no final é plural. Sejam agradecidos. Ele está chamando toda a igreja a ser agradecida. E quando Paulo diz sede aqui, gineste, é um termo no grego que aí é interessante a gente ver algumas particularidades. Primeiro, Paulo está usando um termo que está no tempo do presente. E quando Paulo usa essa expressão, cada coisa como o Espírito de Deus inspirou Paulo, e a gente sabe a diferença que faz. Quando eu digo, eu agradeci, eu estou falando de que tempo? Do tempo? Estão na dúvida, né? Do tempo passado. Eu agradeci. Eu agradeci a fulano. Faz uns 10 anos que eu agradeci, de lá para cá nunca mais. Ele faz um bocado de coisa boa para mim, mas nunca mais eu agradeci. Eu estou falando do passado. Se eu digo, eu agradeço o presente, sabe? Eu preciso falar com fulano. E quando eu me encontrar com ele, eu agradecerei. Estou falando do futuro. Então, cada tempo mostra alguma coisa da nossa ação. Quando Paulo diz aqui, sejam, ele está usando o presente. E no grego aqui, ele está dizendo, olha, vocês precisam ter uma ação contínua. Não é aquele presente só deste dia. Mas o presente aqui no grego, do termo que Paulo usou, ele está chamando a atenção para uma ação que eu preciso fazer todos os dias.
Todos os dias. Eu preciso ser sempre agradecido. É um presente, como se chama no grego, é um presente contínuo, que às vezes a gente usa no nosso português, o gerúndio. Eu preciso estar sempre agradecendo, hoje e sempre. É o gerúndio. Então, o grego, ele usa, quando ele usa esse presente, ele está dizendo, eu estou falando de uma ação que precisa ter continuidade. Eu preciso ser sempre agradecido, ou seja, é um hábito de vida. Agradecer. É um hábito de vida. Algum tempo atrás eu falei aqui, foi uma coisa que me chamou a atenção, e fiz sem a menor pretensão, por conta de um serviço que foi feito de manutenção, de ar-condicionado e tal, e eu mandei uma mensagem agradecendo ao dono, dizendo, olha, muito obrigado, eles estiveram aqui, fizeram o serviço, foi tudo muito bom serviço, me deram uma aula aqui sobre ar-condicionado, eu até brinquei aqui com a igreja, eu disse, eu acho que o próximo que vai fazer a manutenção sou eu, sozinho. Eles explicaram cada detalhe, olha, isso aqui é por isso, a gente usa esse produto, tudo. E aí eu agradeci, fiz um agradecimento ao dono, aí ele parou e disse, olha, muito obrigado, porque nesse mundo de tanta murmuração, de tanta reclamação, quando a gente recebe um agradecimento, isso marca a gente. Eu deixei a mensagem lá salva, guardadinha. Me chamou a atenção, porque foi sem pretensão nenhuma, foi só como gratidão mesmo. E também entendendo assim, puxa, se eu estou agradecendo, eu estou valorizando o trabalho que foi feito. E ele, como dono, vai saber, puxa, que interessante, não é? Os funcionários que estiveram lá, eles fazem isso, eu imagino que eles fazem isso em todo lugar. Desde que também a outra pessoa queira ouvir. Porque se disser assim, olha, eu vou ficar ali no quarto de estudo, vocês ficam aí, quando vocês terminarem, me chamam. Aí não tem diálogo, não tem conversa. Mas se você está ali presenciando, então nós precisamos ser sempre agradecidos. Foi no tempo presente, para que se torne um hábito de vida, é isso que Paulo está dizendo. Agradeça. Agradeça sempre. A gente se acostuma a ter o café pronto por quem quer que seja. Pode ser pelos pais, pode ser pelos filhos, e nem sempre a gente agradece. Nem sempre a gente dá um destaque. Puxa, que gostoso isso aqui que você fez. Não é? Isso aqui foi diferenciado. A gente vai se acostumando. Até a roupa passada, até os pratos lavados, até a casa arrumada, seja por quem for, seja o homem ajudando a esposa, ou os filhos, os pais, e a gente vai se acostumando àquilo ali, e a gente não para em determinados momentos dizer, olha, eu agradeço muito a Deus por sua vida, por sua companhia, por suas palavras, por na hora que eu preciso você poder dar e emprestar o seu ouvido, por você dar o seu ombro para eu chorar, não é? Te agradeço pelo seu sorriso, te agradeço pelos filhos, porque sozinho eu não poderia fazer os filhos, temos que estar juntos. Aí você fica pensando, lembra daquele hino, conta as bênçãos, contas, dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Verás surpreso, é o título aí do artigo de boletim, verás surpreso quanto Deus já fez. Então, é tornar isso um hábito de vida. E não só agradecer ao nosso semelhante, mas a Deus. Temos tantas e tantas e tantas coisas para agradecer a Deus. E não é que a gente não possa dar uma sugestão de melhoria. É diferente de murmuração. Quem murmura, vive a reclamar e não agradece. Quem murmura só vê os problemas, não apresenta soluções. É só apontar problemas. Isso destrói relacionamentos na igreja, isso destrói relacionamentos na família, isso torna a pessoa insuportável. Tem até uma figurinha no Zap, que talvez você já tenha visto. Aí alguém vai e bota lá no grupo, marca você, marca a sua mensagem, bota lá no grupo. Por isso que o grupo não te chama para o churrasco. Senão você vai acabar com o churrasco. Aquele momento de confraternização, de alegria, você não sabe diferenciar. Um momento que você está tratando de um problema, de um momento de confraternização, não é para encher de problemas a confraternização. Deixa para outro momento. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Então, Paulo diz, olha, faça do agradecimento um hábito de vida.
por isso ele usa o tempo presente. Ele usa também não só o presente, mas o imperativo. Ele está dando uma ordem, como dissemos. Ele não está dando uma opção. Ele não está dizendo, escolha se você vai ou não agradecer. Não, Paulo está dizendo para a igreja, sejam agradecidos, agradeçam. Nós temos muitos e muitos e muitos motivos. Na nossa relação interpessoal e na nossa relação com Deus. Nós temos muitos motivos. Você já viu como é difícil, quando a gente abre às vezes espaço, gente, vamos ter um momento aqui de oração, e nesse momento vamos só agradecer. Como é difícil, porque o crente ele começa assim, Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo. Agora, Senhor, eu lembrei que nessa semana tem uma bronca do trabalho para resolver, eu queria te pedir, opa, começou a pedir. Ele já deixou o agradecimento, era só de gratidão aquele momento. E aí o crente começa a pedir, Senhor, ajude meu time, ele estava sem série no ano passado, então nesse ano, Senhor, que ele possa conseguir subir, pedir, e começa a pedir, Senhor, aquele meu time inimigo que subiu, faz ele cair, e ele chegar onde o meu chegou, pedir, e a gente não agradece, pelas lições que devem estar sendo tiradas, pelos recordes que foram batidos quando estava na pior. Aí a gente não agradece, a gente só faz pedir, e a gente vai cansando as pessoas por não agradecermos. Paulo dá uma ordem, não é só um hábito de vida, sede agradecidos, não, é também uma ordem, não é se quiserem, se pensarem, se vocês acharem que devem, não, sejam agradecidos. E Paulo, para terminar só essa análise da palavra, da língua grega, sejam agradecidos, Paulo está usando esse termo aqui, e o verbo, na voz média, como é chamada no grego. A voz média é uma voz que sinaliza que você está fazendo algo para si mesmo, que tem um resultado que volta para você. E é nesta voz que Paulo usa, sejam agradecidos. E para que você entenda, ou seja, você faz para o outro, mas você recebe benefícios de volta. Você está fazendo para o outro, você está agradecendo ao outro, mas na língua grega, quando você usa a voz média, e é o que Paulo está usando aqui, você recebe também benefícios. Então, quando nós agradecemos, e aqui é a voz reflexiva no português, quando nós agradecemos, nós também recebemos bênçãos. Deus nos abençoa. No relacionamento interpessoal e no relacionamento com o próprio Deus. Em todas as epístolas paulinas às igrejas, ele dá graças a Deus. Paulo dá graças a Deus pela igreja, com exceção de Gálatas, mas mesmo assim Paulo deixa subentendido a gratidão pelo cuidado daquela igreja quando Paulo estava enfermo, e ele diz isso lá em Gálatas 4, de 13 a 15. Gálatas 4, de 13 a 15, ele diz que essa igreja, ele manifesta uma gratidão sem usar diretamente a palavra dar graças, porque as outras igrejas, Paulo dizia, olha, eu sempre dou graças a Deus por vocês, eu dou graças a Deus, todas as epístolas ali. Paulo tinha um coração grato, tinha um coração agradecido, para com o que Deus fez na vida dele, e para com o que a igreja fazia na vida dele, como pastor e como apóstolo. É uma tarefinha para casa, para você levar para casa. Olhar todas as epístolas de Paulo. E geralmente no começo dessas epístolas você vai encontrar Paulo dizendo, eu dou graças a Deus por vocês, eu sempre dou graças a Deus por vocês, me cumpre dar graças a Deus por vocês. É interessante como Paulo agradece até a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, Paulo dá graças a Deus pelos irmãos daquela igreja. Então eu quero convidar você a terminar esse ano dando graças a Deus.
dando graças ao seu próximo, agradecendo a Deus pela vida do seu cônjuge, pela vida dos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, por aqueles que estão no trabalho, pelos amigos e pelos que se levantam como inimigos. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Faça como Paulo disse, sejam agradecidos, sejam agradecidos. Há uma oração de um atleta americano, diz a história que ele, aos 24 anos, ele ficou paralítico. E no sofrimento, ele encontrou a Deus. A história diz, então, que ele escreveu uma oração. E essa oração dizia: pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E Ele me fez fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos. E Ele me deu doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para possuir tudo. E Ele me fez pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus poder para que os homens se precisassem de mim. E Ele me deu humildade para que eu precisasse dEle. Pedi a Deus tudo para gozar a vida. E Ele me deu a vida para poder gozar tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo que eu precisava, e quase contra a minha vontade. As preces que eu fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Nós precisamos agradecer a Deus e ao nosso próximo. Eu agradeço a Deus por sua vida. Se não fosse sua vida, aqui, hoje, eu estaria falando para bancos vazios, que não teriam como reagir. Hoje, quando eu entrei, eu passei, e aí vi o pessoal do Boas-Vindas, né, e eu disse: obrigado por vocês que estão aqui todo domingo, recebendo os irmãos, membros, visitantes, né? Falei assim rapidamente, obrigado por vocês. Aí abriram um sorriso. E aí Missilene estava do lado, né? Judite estava lá também. Aí eu disse, e também obrigado pelo pessoal da música, não é? Foi bonito a cantata, não? Que coisa bonita. Para a glória de Deus. Que bênção. E por isso eu digo, como falei para uma pessoa muito querida, eu disse, a gente não aplaude, porque imagina, aí você escuta uma mensagem bonita, aí vai aplaudir uma mensagem. O grupo de louvor canta um louvor bonito, a gente aplaude o grupo de louvor. Aí você olha para a ornamentação, você viu o detalhe? Talvez você não viu. Alguns viram, são mais detalhistas, não é? Dizem, puxa, como está bonita hoje. Está diferente. Não é que as outras vezes não está, que nas outras vezes não está bonito. É que hoje está diferente. E aí a gente agradece por quem ornamentou, que às vezes nem é ministério, nem está organizado como ministério. O som, a gente agradece porque eles não estão atrapalhando e cortando e picotando a fala do pastor. O grupo de louvor, o coral, a cantata que foi apresentada, as crianças. Não, eu digo, transforme o seu aplauso. Quando as pessoas acham bonito lá fora, elas aplaudem. Quando o crente acha bonito, ele exalta a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Que coisa bonita, que mensagem bonita. A gente exalta a Deus por aquilo que a gente está vendo e ouvindo. E é uma gratidão profunda a Deus. E não há nenhum problema depois você chegar e dizer, olha, louvado seja Deus, a cantata foi belíssima, muito bonita. Pastor, louvado seja Deus, aquela mensagem eu estava precisando, eu acho que é por isso que minha mulher está doente, ou meu marido está doente, ou meus filhos estão doentes dentro de casa, é porque a gente não agradece por tudo que a gente tem. Às vezes a gente nem ora, pastor, na hora de tomar o café, ou almoçar, ou jantar. A gente tem um alimento que muitos não têm lá.
A gente não agradece pelo trabalho e por aí vai. Tantas e tantas coisas. Nós sermos agradecidos. Agradecer pelo PG que você participa, pelo grupo de oração que você participa. Agradecer pela confraternização. E aí a gente vê a alegria no coração daqueles que são gratos. E quando a pessoa não é grata, também a gente vê. Tem tender, não é? Não tem peru, não? Tem não. Tem um galetinho assado, bem brasileiro, gostoso, está ali feito com amor, comprado com um temperinho da poeira da rua, que delícia. A gente está comendo alguma coisa, quando tem gente que está indo para o lixo pegar comida lá. Agradeça. Seja agradecido. Agradeça. Sejam agradecidos. Foi a palavra do apóstolo Paulo. Quem sabe isso pode mudar? Quem sabe você pode ter um 2025 diferente. Agradecer mais do que murmurar e começar a diminuir a murmuração. E cada vez mais aumentar a gratidão. Sejam agradecidos. Que o Senhor Deus os abençoe.